hoje mais um tema sobre constelação familiar. Eu quero falar sobre padrões. Como quebrar padrões. Então, a gente vê num sistema familiar que, por causa de muitos aspectos de desenvolvimento das gerações anteriores, ainda algo respinga, né, em relação a assuntos talvez ainda que sejam mitos, por exemplo, como a sexualidade. Então, eu constelei uma pessoa que trouxe que ela vivia um triângulo amoroso e que com o marido faltava a parte sexual, com o amante tinha a parte sexual. E que ela não aguentava mais viver isso, ela queria sair disso, porque ela queria vivenciar isso também completa, de uma forma mais completa. E daí eu coloquei o pai e a mãe dela e perguntei como era a relação dos dois. Então, a mãe, super recatada, né, a santa, o pai, o safado, que tinha outras mulheres, né. Então, com o marido, ela podia honrar a santidade sexual da mãe, e com o amante, ela podia honrar a safadeza do pai. E se resolve olhando só para isso? Não. Então, a gente vai mais para trás e vê que, gente, em muitas gerações isso foi recente, né? Então, a liberação sexual, pílula anticoncepcional, uso, né, de outros contraceptivos, isso é recente na história da humanidade, né? E quando a gente vê que a religião, por muitos motivos, que vocês, a gente pode uma hora até colocar aqui também no programa, mas que por muitos motivos colocava a sexualidade como algo pecaminoso, então as mulheres foram passando por isso. Os casamentos, eles não aconteciam porque as pessoas se relacionavam afetivamente e sexualmente. Muitos casais só foram perceber que não tinham afinidade sexual no casamento, porque se casavam virgens. Então, a sexualidade, o se conhecer sexualmente antes do casamento é algo recente. Mas se muitas mulheres não puderam vivenciar, e muitos homens, muitos casais, não puderam vivenciar casamentos que a sexualidade era saudável, porque eles não davam importância para isso, porque se casavam porque fulano era amigo do fulano, então tinha que casar. O pai escolheu o noivo, a mãe escolheu o noivo, ou o pai do noivo escolheu a noiva para o noivo, e daí se encontraram e casaram. Ou eu me casei para sair de casa, né? Não me casei porque eu tinha afinidade com essa pessoa. E esse homem talvez me casei porque achei essa mulher atraente, sexualmente falando, mas também nunca tinha experimentado ficar com essa mulher sexualmente falando, né? Então, muitos homens também, olha, me atraí por essa mulher e vou tentar me casar com ela, porque eu só poderia ter sexo com ela se eu me casasse. Então, gente, todos esses aspectos sociais, culturais, religiosos, essa repressão, tudo isso é muito recente. Então, nesta geração, a gente tem toda a liberdade aparente, toda essa aparente liberdade, mas isso muitas vezes ainda não foi mudado o padrão da família. Não foi mudado esse padrão na família. Então, foi interessante porque eu pedi para essa paciente dizer para a mãe dela: eu tenho um amante. E a mãe dela ficou chocada. Exatamente isso, eu tenho um amante. E através dele e com ele, sexualmente eu posso ser feliz. E assim eu posso honrar o meu pai, através desse amante. Eu busco um casamento onde o sexo também tenha importância, como o companheirismo, como outras qualidades num casamento possam ter importância. Então, a gente sempre viveu também numa ilusão de que os casamentos, eles não podem ter tudo,
porque antigamente os homens poderiam fazer sexo melhor com as prostitutas e as mulheres aceitavam também. Então estava ok. Esse triângulo amoroso sempre foi importante. Nós fizemos uma constelação num dos módulos do curso de formação uma vez e colocamos um triângulo amoroso para ver qual era o movimento disso, né? O quanto num triângulo amoroso, pelo menos uma pessoa, ou se não as três, né? Mas geralmente as três estão totalmente indisponíveis para uma relação afetiva, emocional e sexual. Estar disponível para uma relação afetiva, emocional e sexual exige uma quebra de padrões religiosos, padrões culturais e padrões que vêm de muito tempo e que estão enraizados no inconsciente das pessoas. Então, os filhos nascem em pleno século XXI, mas ainda trazendo pudores ou formas de se relacionar escondidas, secretas, porque ser feliz completamente era algo que só podia haver de forma secreta, porque uma mulher não podia fazer o que uma prostituta fazia numa relação sexual, né? A gente sabe que era assim, porque se ela fizesse assim também ia ser um problema para ela. Uma mulher não poderia conhecer vários homens antes de conhecer o marido e de repente ver se gosta e vice-versa. Talvez os homens também tivessem que se relacionar com prostitutas, mas não podiam se apaixonar pelas prostitutas. Então se apaixonavam pelas mulheres certas, santas, as mulheres para casar, mas eles não podiam ter algo completo. Então, se apaixonar e se casar com uma prostituta, eles também não podiam. As mulheres não podiam se soltar, né, sexualmente e tinham que casar com um homem que talvez ela também não gostasse sexualmente dele. Então, gente, quebrar padrões exige de nós, primeiro, sem julgamento ao que veio antes. Nós só podemos ter liberdade porque os que vieram antes tiveram que passar por polêmicas, situações, até amadurecerem espiritualmente o suficiente para olhar para aquela questão de uma forma mais liberta, menos fechada. Então, hoje a gente tem essa oportunidade de olhar para as relações afetivas de forma menos fechada, assim como as escolhas sexuais de homem com homem, mulher com mulher, enfim. Ah, mas isso é tão comum agora. Talvez isso sempre tenha sido comum, porém sempre foi algo secreto. Então, é interessante que se alguém vive uma relação secreta, é porque isso, de alguma forma, ainda precisa ser quebrado um padrão sexual, afetivo, emocional. Os homens, como eu disse, não poderiam se apaixonar pelas prostitutas. Então, eles têm que ter uma prostituta, porque a mulher também não poderia se apaixonar e agir sexualmente com naturalidade. Então, quando essa paciente pôde dizer para a mãe, eu tenho um amante, né? A mãe chocada. E quando eu me encontro com ele, eu dou um lugar ao que o meu pai viveu com você. O meu pai não pôde se realizar sexualmente com você. E quando eu me encontro com meu marido, eu vejo o quanto a senhora ainda é presa sexualmente, assim como é o meu marido. E quando eu olho para o meu marido, eu vejo que ele também tem padrões a quebrar na família dele em relação à sexualidade, aos casamentos, ao porquê as pessoas se casavam e ao amor. E o que o Rupert Sheldrake, que é a pessoa que estuda esse campo e mostra que os padrões que existem, eles podem ser mudados, sim, mas esses padrões só podem ser mudados quando uma pessoa começa o movimento, que é a ovelha negra, que vai sentir culpa. Eu também estava conversando com uma pessoa e ela me falou, enfim, numa conversa rápida, ela falou, você pode me ajudar com essa história aí de constelação? Porque é assim,
Na minha casa, sempre os maridos sustentaram as mulheres. E agora eu me casei com um homem que ele fala que eu tenho que trabalhar, mas ele tem muito dinheiro. Mas ele diz que eu tenho que trabalhar. E eu venho de uma família árabe onde os homens dão tudo. E eu falei, como tá isso para você? Porque essa pessoa estava num momento profissional comigo. Ela falou assim, eu tô adorando trabalhar. Eu falei, e como é isso para você? Ai, para mim é muito bom. Mas a minha família me pressiona que eu não posso fazer isso, porque o meu marido tem que me dar tudo. E eu falei para ela, como é isso para você? Então, o quanto você é uma ovelha negra que está num momento de quebrar um padrão. E o quanto é difícil, porque você se sente solitária. Só que você tem que olhar para essas mulheres que vieram antes e ser menor do que elas. Elas vieram antes, de acordo com o que pôde ser em cada momento, em cada época. Você é menor do que elas na ordem de chegada. Porém, você também tem muita força para mostrar para elas. O que vocês me mostram, eu sigo com respeito. E faço algo um pouco além daquilo que vocês fizeram. Assim como você, mamãe, fez algo um pouco além do que a vovó fez. Assim como a vovó fez algo um pouco além do que a nossa bisavó fez. E eu também faço algo um pouco além e trago vocês junto no meu coração. Então, quando a gente consegue trazer a nossa mãe, a nossa avó, a nossa bisavó, de acordo com o que elas viveram no nosso coração, aí sim nós podemos quebrar padrões. E às vezes uma pessoa quebra um padrão, depois a segunda se junta e quebra o padrão, a terceira se junta, quebra padrão. E assim, quanto mais pessoas quebram os padrões, mais aquilo se torna natural, para que a gente não precise se sentir o tempo inteiro como uma ovelha negra.